O Sem Censura de hoje está tratando de uma questão grave, a intolerância religiosa. Nós temos o direito de ter ou de não ter uma religião, de crer e de não crer no mundo divino. E mais, nós temos a obrigação de respeitar a diversidade que nasce do exercício desses direitos. Olha só, André e Wallace, que eu não ouço há 15 minutos. Eu acho que... Por que o sucesso dessas religiões tão preconceituosas, tão perigosas do ponto de vista de proselitismo, ameaçadoras? Por que isso? Eu acho que começar, né? Pode ser? Já que você falou, eu acho que a história pode nos ajudar de novo, Vera, a entender isso. Permitam-me um pouquinho na história, eu vou sair do Brasil, depois a gente volta para cá. Quando Hitler chegou ao poder na Alemanha, a Alemanha está devastada pela Primeira Guerra Mundial. Aquela crise de desemprego, crise social, crise do mais diverso, isso fomentou, foi um terreno fértil para que medidas autoritárias, para discurso autoritário, xenófobo, preconceituoso, enfim, dos mais diversos, como o do Hitler, tivesse espaço, né? Então, se a gente pegar o Brasil, aqui, quando que as igrejas evangélicas deu um boom? No Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, década de 90. Década de 90 tem um boom. Né? Por que tem um boom? Se você pega os números do Brasil, né, o PIB da década de 90 é baixíssimo, desemprego altíssimo, e é justamente quando as pessoas estão sem esperança, são presas fáceis para discursos, discursos autoritários e tudo mais, de esperança para além daquela vida terrena. E assim, então, nesse sentido, essas igrejas proliferam em grande medida da década de 90. E agora nós estamos num outro momento de crise no Brasil, crise profunda, econômica, que já tem alguns anos aí, e você, de novo, tem outro boom, inclusive com a eleição de prefeito no Rio de Janeiro, de matriz evangélica. Quer dizer, então acho que dá para a gente, do ponto de vista histórico, associar uma coisa com a outra. E evidentemente que esta perspectiva do discurso do ódio, né, que é o que eu tentei dizer aqui, que não tem nada a ver com o legado de Jesus, claro, embora se diga isso, não tem nada a ver. Não dá para, do ponto de vista histórico, você estabelecer, vou odiar. Porque o Jesus, inclusive, vai cuidar de leproso, vai cuidar de pessoas, vai defender prostituta e etc e tal. Aqui o que está se fazendo é o outro diferente. Eu tenho ódio dele. Não, mas só do meu time diferente, os outros diferentes não servem? Não, mas eu acho que são todos. Agora, muito igual, né? Ah, não. Mas eu queria colocar mais um ponto. Os judeus que eu saiba. Não, então, mas aí que está o ponto. Senão não vai tomar banho no Rio Jordão, onde é uma fonte de turismo importante para eles. Mas aí a relação política e econômica. Esse é o ponto. Mas chegou por que se persegue prioritariamente as matrizes afro? Porque o negro que chega no Brasil, ele é sequestrado da África, escravizado aqui, e é tido por essa perspectiva eurocêntrica. Sem alma, inclusive. Sem alma, inclusive, o negro e o índio, né? E aí você vai... Ele está submisso, subordinado. Inclusive, ou seja, esse discurso de ódio está estreitamente ligado ao racismo na nossa sociedade, que é admitido por grande parte das elites e por grande parte desses setores evangélicos. Isso que a gente vê na Atualmente tem também um preconceito com os muçulmanos por conta do grupo Estado Islâmico, né? Então é uma questão política, a geopolítica caricatura mesmo. que se colocou ano do passado muçulmano no cresceu Brasil. enormemente, 30%. A agressão dos muçulmanos. Os dados mostram isso. Mas aí você tem os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem. Eu estava nos Estados Unidos também esse ano. No Brasil também teve um crescimento da muito perseguição grande. a muçulmanos, Sim, mas em relação à questão política, tem uma relação direta com a questão geopolítica do mundo e a questão do Estado Islâmico. É uma relação direta. Então, mas, por exemplo, quando a gente. Aí pegando um pouco da eleição do Trump nos Estados Unidos, você pega o Trump, a vitória do Trump também está ligada ao quê? Ao aspecto de crise econômica nos Estados Unidos. A base social do Trump é a mesma base aqui de setores conservadores no Brasil, que é evangélica, lá extremamente nos Estados Unidos. Essa base social, que é do Trump, que é de setores aqui ligados aos militares no Brasil, etc., é a mesma base social do Hitler. Esse que é o ponto que acho que a gente tem que fazer. No mundo inteiro, essas perspectivas se você intolerantes pega, e neonazistas. Se o Hitler estabeleceu uma perseguição aos judeus, é o equivalente, né? Não é a mesma coisa, mas é o equivalente ao que o Trump estabelece com o islâmico. E é o equivalente aqui no Brasil, esses setores fazem com as matrizes afro. Percebe? Por quê? Por diversos motivos, né? Assim, estabeleceu uma luta histórica contra os judeus na Alemanha, depois essa luta histórica contra o islâmico, né? E muçulmanos de modo geral, e aqui contra a matriz afro. Por quê? Porque para esses setores, né, o muçulmano ele é inferior,
E aí, desde as cruzadas, né? Ele é inferior. Essa nossa no Brasil já tem mais tempo, né? Já é desde a colonização. Fala aí. Agora, acho que a Janete colocou um dado interessante, a questão onde que se combate isso. Eu acho que a escola é fundamental para isso. Se a gente não começar pela escola, a gente não vai ter. Porque é lá embaixo, é onde ela falou que os alunos eles trazem de casa, mas eles são receptivos ao debate. Eles colocam o problema e a gente consegue debater. Eu sou diretor de escola e há 2 anos que eu dirijo uma escola pública que a gente faz necessariamente um projeto de trabalhar. Mas aí não é uma professora, porque não pode ser a professora isolada na sala de aula. Isso tem que ser uma política educacional. Isso tem que ser um projeto que venha da direção da escola, da Secretaria de Educação e que estabeleça isso enquanto metas para o ano letivo. E não é um projeto do mês, porque eu vou trabalhar a África, então legal, vou trabalhar a África, faço um projetinho ali de uma semana, o pessoal coloca lá as comidas, dança e fica tudo muito bonito, vai todo mundo embora, quem não gosta não participa, que é assim que funciona. E ninguém faz nada. E aí fica aqueles grupos que não falam para você que não gosta, mas fica quieto, não sai da sala dos professores, fica lá dentro até esperando acabar, porque não tem aula mesmo. Então, quando acabar, eu vou embora. Então, não, isso tem que ser uma política de gestão. Então, agora, André, todo ano a gente estabelece isso. Enquanto jornalista, eu estou sempre noticiando a resistência, ou de um diretor de escola, ou de um grupo de professores, ou de pais de alunos, resistência à questão de ensino de história mesmo, da Lei 10.639, e relação com a religiosidade. Existe uma tentativa de manter essa ignorância para manter esse poder todo? A reforma do ensino médio eu não agora sei é se isso. mantém, se é uma política de manter, ou se eu penso hoje que é muito mais falta de política educacional consistente para fazer as coisas do que propriamente, acho que pode ter sim uma política uma pressão para que isso não faça, mas acho que isso não passa pelas secretarias. Acho que as secretarias estão tão preocupadas em tantas outras coisas mas tem uma questão que não aí toca séria. nesse Mas debate. Não a faz. Lei 10.639 é uma lei federal obrigatória. Então, e que não- Ela não está fundamental e sendo médio. implementada, Então, na é verdade, isso? nem todo governo, se você observar, parece que ela é facultativa, como eles querem botar agora para ser facultativa. Não era. Era uma lei federal obrigatória. O problema é que você botou a palavra no quadro África, o garoto diz assim, macumba. Já de cara, ele associa a África como se fosse macumba. A lei não está falando sobre religião. Esse é um detalhe interessante. Ela é uma lei que ela fala de cultura e de história. Como a cultura negra ela não divorcia do costume nem da identidade religiosa, porque o africano não é cartesiano, isso mexe. Então, o que chama a atenção é que se essa lei fosse isso, eles vão aprender uma coisa interessante, né? O Egito tem um papel importante, Sim, o Egito está na África. Parece que o Egito não é não, parece que o Egito está ali no alto, assim, ó. Não sei o que tá, mas o Egito está na África. Então, isso que ele eu digo, aprender não pode que- ser uma política, porque no Rio de Janeiro, na Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, inclusive, Essa ignorância há é a política fabricada. de fazer isso, mas isso acaba sendo um projeto solto, no meio do nada, num período que se você fizer, tá tudo certo. Se não fizer... Mas você é um assim, diretor não- diferente. Porque ela, na escola dela, eu tive lá, né? Até mudou o conceito. Você é um diretor e trouxe para você. Na escola, não. Ela sabe tem o que os problema de professores gestão, fazem, é dizer assim, ó, macumba é na sala da professora tal. Porque o pessoal estigmatiza, inclusive. Quem trabalha com a lei na escola é chamado de macumbeiro. Ali não está falando sobre isso. Você vê a questão do atabaque, que é um grande problema nas escolas. Você, quando vai ter aula de capoeira, tem pressão para que não se coloque o atabaque. Você quer justamente tirar essa identidade. Mas não é só com a religião matriz africana, não. Tem também problema com as relações festas de São João nas escolas. A festa junina, você Festa faz junina na as escola festas, hoje é um problema. Por esse o pai já liga dizendo, mas festa junina, uma meu coisa filho é vai uma ali na música que não vai ultrapassando, dançar. então, o lado... Muito maior. A coisa está muito mais grave e Tá mais séria. grave, Hoje, se você chega num contra o vizinho, se tu tem um catolicismo vizinho, tu chega em casa no final de semana, tu quer relaxar, tu coloca o Zeca Pagodinho, aí o cara do lado ouve, ele vai lá e põe o gospel dele, mas ele não põe para ele ouvir, não. Ele põe mais alto para você ouvir. Aí tu chega lá, tu aumenta mais um bocadinho, ele aumenta mais ainda. É disso que nós estamos falando. Não tem convivência. Relação de família. Você tem problema hoje sério que o cara não vai na festa do outro. Nem no casamento. Se for na igreja, não vou lá, não, porque lá é idolatria. Você tem um problema sério. Então, quando começa a dividir família, você não respeitar a diversidade de uma família, né? Porque família você tem de tudo, né? Sim. Né? Põe de tudo nisso. Tudo que eu te falando, tem de tudo, é o que não quer, o que não quer, o jovem então que não sei o que das contas. Então, se você não sabe lidar com essa diversidade, isso quer impor um modelo e só impor uma verdade, essa que é a questão. Isso é fascismo, eu concordo com você. Esse é o ponto. Isso é o caminho para o fascismo. Cara, não é esse é o esse ponto, setor Você está esse é o dizendo ponto. que se o aliança com quadro setores está fascistas. absolutamente se deteriorando. Não, E e que para a gente jovens não Os números tem mostram parado, isso, né? né? Os números mostram isso. Mostra, Né? O os aumento dados da mostram intolerância. E que Não, e jovens para além sofrem em disso, sala de esse aula, porque setor- os meninos que são
que são adeptos das religiões afro-brasileiras, eles são silenciados. Não, eu sei, Eles eu não vi falam isso, eu vi em sobre. Salvador, vi aqui Tem no receio Rio, de falar. basta uma menina entrar vestida de branco Já num era. ônibus que ela é hostilizada. Mas você imagina isso na Basta sala de qualquer mãe de aula. santo sair, não pode usar um guia, uma guia não pode fazer nada, né? Você imagina isso. E aí, assim, o que é um barato você trabalhar na sala de aula com esse respeito à diversidade? Esses meninos e meninas que são invisibilizados, a gente trabalha numa perspectiva que eles se empoderam. Sabe? Eles assim, não, eu posso discutir. Por quê? Porque racismo é crime. Eu costumo dizer que eu não gosto muito da palavra intolerância, porque tolerar parte do pressuposto de que eu estou achando que o que eu faço é muito bom e que eu estou concedendo, sabe? Então, eu costumo trabalhar com os meninos na perspectiva do seguinte, é racismo religioso, é manifestação do racismo nas diversas, sabe, atividades humanas. Ela tem razão. Isso daí não é uma intolerância religiosa, é uma manifestação de racismo Porque você tem um através modelo, da você tem um religião. modelo, Não, você tem um tolerar, respeitar o modelo outro, fora né? desse Tolerar. modelo eurocêntrico. Eu te tolero, eu te deixo tudo aí. que tem a Não ver tá com me diferença incomodando, não mas eu que presta, estou deixando. entendeu? Não é a tem religião valor. que está em E é questão. o problema da lei. Mas tem um porque- dado importante. A maioria da base dessas religiões são de negros. Aí tem que entender o Franz Fanon. Ele Fica explica complicado, isso, né? Como é que você vê? Né? Porque na África não é assim. Na África eles podem virar cristão, mas eles jamais aceitam um ataque ao seu ancestre. Tem que fazer lá o culto ao ancestro. Não esqueça aí, bota aí a Bíblia um bocadinho que eu vou lá fazer. E o rito de nascimento, casamento e morte é tradicional. Entendeu? Depois o cara vai lá e lê a Bíblia e fala nisso, mas é tradicional, Mas não é aqui cristão. não. Aqui já- você é obrigado a fazer o outro se vergonhar da sua cultura, daquilo que ele trouxe como identidade e assumir uma nova identidade que nunca vai assumir, porque ele nunca vai deixar de ser negro. Fala, Esse é o Tomás. problema. Eu acho que é uma disputa muito difícil essa questão da intolerância religiosa, porque é no campo simbólico. subjetivo. A violência simbólica ela é difícil detectar, ela não é tão... Essas coisas geralmente aparecem quando, por exemplo, a menina que foi agredida, Kailane. a Kailane. Violência física, quando ela aparece, ela é muito imediata, a gente vê, e quando ela aparece na televisão ainda, então... Mas essa violência que é simbólica, ela é sutil, ela é do discurso, ela é... E as pessoas... Ela é fina, né? Ela é fina, e ela não é tão assim, e as pessoas... Então, sobretudo as pessoas num campo mais conservador, que estão ali no lugar errado dessa disputa, elas não reconhecem, elas têm dificuldade de reconhecer. E as crianças que são vítimas, elas se envergonham. Sim. delas Por isso que é tão importante esse trabalho na sala de aula, esse trabalho em escola. Mas na academia, Você chega, quantas vezes Não, você mas que isso, você na não se academia aceita? é pior. Por que você está com esse problema? Já bem, na academia é pior. Porque se tu diz isso na escola, nos mental, mas na academia é pior. Eu assisti uma coisa pública lá no IFIX, né? Um programa ia discutir sobre cota, foi interessante. Aí manobra para cá, manobra para lá, para não ser o primeiro item a ser discutido, para ser discutido depois. Todo mundo sabia que boa parte dos professores eram contra. E o que me chamou a atenção é, na hora de discutir o tema, a grande maioria dos professores se levantaram. O racismo tem essa indiferença. Eu não digo, eu apenas digo que não, mostro que não é importante, saio. E saíram. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. E somente 7 professores votaram. Aí me chamou a atenção, que eu quero dizer, o quanto o racismo no Brasil não é sutil como a gente pensa, não. Ele é declarado. Então o cara pode não gostar de você, ele não diz para você, porque tu pode dizer que ele é racista e tal. Então ele te ignora. Sim. Você não é importante, né? Ou o que você fala não tem importância. E é assim que funciona na prática. Ivani, Você não e de existe. cima para baixo, estou falando das lideranças, o que tem sido feito no diálogo entre vocês, entre lideranças religiosas, evangélicos, católicos, Dom Orani, eu sei que faz parte da comissão, o que vocês estão fazendo para esse combate efetivamente? Bom, o grande barato é esse diálogo. É mesmo você sendo minoria, porque com a nossa avaliação, a gente tem que dialogar com todo mundo. Né? Tem diálogo com o Dorani, tem com o pastor Marco Amaral, o pastor Neil, que é da Igreja Batista, com os muçulmanos, com os judeus. Embora nem sempre esse diálogo na liderança chega na base. Por quê? Que é o ideal, porque às vezes quem está no diálogo tem que passar para os seus para fazer na base. Um exemplo disso é lá o
o grupo de padres do grupo Dom Helder, Fora do Helder. né? Que estava na base com a gente e tal. Só que tem um limite que a gente tem que observar, como as religiões elas têm estruturas hierárquicas, você não tem como intervir na estrutura hierárquica. Mas nós temos feito isso. E hoje eu estou convencido que a gente não tem só que dialogar com as instituições, tem que ser com as pessoas. Eu estou convencido que quando as pessoas elas se convencerem que isso é um mal para a sociedade, elas começarem a se mobilizarem e ter atitudes e ir para as caminhadas, ir para as discussões em conjunto, ir discutir na escola, você acaba com isso. Porque às vezes a liderança ela acha que é importante, mas a sua estrutura institucional não. Porque lá tem muita gente que pensa dessa forma. Entendeu? É muito mais cômodo você querer... Não, você viu, eu tive um encontro com o Papa. Poderia ter sido... é inegável que foi um gesto simbólico importantíssimo. Um de reconhecimento de uma outra religião. Conta como foi, religião, conta como foi. Quando né? foi isso? Foi bonito, porque foi... Quando o Papa veio, foi engraçado, porque eu estava vindo da Nigéria e lá eu sabia que eu ia receber uma visita, porque o oráculo disse isso. Tá. Quando eu cheguei no Brasil, logo em março, o diácono Nelson me ligou, dizendo que o cardeal estava pedindo todos os meus documentos e tal, mas que eu não podia dizer para ninguém, que era um possível encontro, né, com o padre. Eu não pude dizer. Até que quando chegou uns 15 dias antes, me ligaram para mim, que ele mandou perguntar, o Dom Arani, se eu tinha já recebido o convite. Não tinha ainda. Aí houve lá um problema na igreja e tal, e acabaram me chamando. E foi engraçado, porque eram 3 momentos que eu podia estar com ele. Aí disseram assim, um dia tal e um dia tal. O outro, que era do Teatro Municipal, foi engraçado. Não precisa se você não quiser. E o engraçado é que os outros 2 não deu certo. Né? Porque nós fomos lá para a praia e choveu, não sei o quê, o Papa estava gripado, não pôde. O outro foi não sei aonde, não pôde. Aí aquele que eu achei, né? Não, vou lá pelo menos para poder ver. Tanto que só fui eu como liderança religiosa, que era um grupo que ia ser recebido. Aí eu justamente fui no Teatro Municipal. Quando eu cheguei lá tranquilo e tal, eu disse, não, o senhor fica ali na frente, senta ali que o senhor vai falar com o Papa. Uau. Aí eu falei, ué, entendeu? É aquelas coisas que acontecem que a gente não... Esses gestos de aproximação são muito simbólicos. Tem que levar em consideração. É que ele falou da subjetividade. Porque, veja bem o seguinte, mas as lideranças precisam... Eu lembro que eu convidei uma liderança para ir à caminhada, ele se negou a ir. Porque eu disse para ele assim, se você vai à caminhada, por quê? Porque, na verdade, como ele diz que a religião maçafriana é o demônio, é o demo, ele não pode andar do lado do demônio, é óbvio. Como é que ele vai explicar para os seus? Subjetividade tem a ver com isso. E quando nós dizemos assim, não, é importante que dê uma demonstração, porque não tem nada a ver com isso, com o demônio, nossa religião não tem nem demônio. Né? E se você levar em conta que as religiões, a África é o berço da humanidade, né? O Éden era lá, né? onde hoje se chama de África, não é lá na terra Cush, né? Sim, Cush, mas hoje se chama de África lá. Você vai ver que tudo tem origem lá. Essa ideia de criador é dos africanos. Toda a cultura africana tem um criador. O cristianismo tem 2000 anos, Jesus. A tradição de Ifá que eu sigo, nós estamos no ano 10.058. Os hebreus estão no ano 5.777. Deu para entender? Tá bom então, para vocês? Tem muito mais povo, é isso. É isso mesmo. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho para o último bloco do programa. O Sem Censura é um programa da TV Brasil.